Olá, você, tudo bem? Aqui é o Rafa Santos e você está no SalaCast, o nosso podcast do Sala Nerd, qual nós trazemos aqui o assunto que você ama, que você adora, que é muita cultura pop. É isso mesmo. Você é convidado a ficar conosco, porque hoje o assunto é de outro planeta. Com certeza você vai amar muito o que nós vamos falar hoje aqui, muita nerdice. E claro, para você ficar por dentro de tudo que rola, não só aqui no norte de Minas, como também em todo o estado, como também no Brasil e no mundo e até agora fora do planeta, gente. Vocês não têm ideia do que vai acontecer aqui nessa noite. Você tem que se inscrever no nosso canal. Isso mesmo. Você se inscreve, vai lá nas notificações, que é um sininho bem bonitinho que tem aí embaixo. Você clica nele para ficar por dentro. Sempre que tiver vídeo novo, você receber a notificação. O YouTube às vezes não entrega como deve entregar. Então você tem que ter esse sininho ativado para receber. Confere a sua inscrição. Também você pode nos acompanhar nas redes sociais, principalmente ali no Instagram. A gente sempre posta os convidados, posta os assuntos que nós vamos estar trazendo aqui, abordando. E você pode mandar também a sua sugestão, tanto de assunto quanto de convidado. E nossas redes sociais é o Sala Nerd e o Rafa Santos Sala Nerd. Você pode nos acompanhar, caso você também queira fazer parte do patrocínio dessa programação. Isso mesmo, você pode. O nosso televisor que nós temos aqui do nosso lado, ele vai começar a passar algumas imagens. Pode abrir essa câmera, isso, essa mesmo. Vai começar a passar algumas imagens nela dos nossos patrocinadores. Como eu faço para ser patrocinador do programa? É muito simples. Você manda aqui, nos chama no nosso direct, pode nos mandar aqui também pelo próprio YouTube, ou pode mandar também pelo WhatsApp, que é o 991858244. Vou falar com o DDD, caso você queira de fora, você queira colocar também o seu patrocínio aqui. É o 38 991858244. Você coloca, você nos manda a sua logo, manda a sua sugestão, a gente combina, troca uma ideia, o pessoal também da nossa assessoria, eles vão trocar uma ideia com você e nós vamos combinar um patrocínio bem legal para ficar rodando aqui. Quem sabe a Insider ou a iFood tá nos assistindo aí e nos patrocina também, né? Vai chegar esse dia ainda, eu tenho muita certeza disso. Mas, dito isso, se liga aí, porque o assunto hoje está bem legal. Estamos recebendo convidados aqui maravilhosos. Muito boa noite. Boa noite, Rafa. Boa noite. O espaço de vocês, se apresentem primeiro para o nosso público. Primeiramente as damas, né? Vamos começar pela ordem aqui. A câmera é sua. Eu me chamo Glicídia, sou advogada, sou esposa do Thompson, que está aqui conosco. Temos 2 filhos e estamos aí nessa caminhada junto ao projeto, estudando a vida fora do planeta Terra. Pois bem, como ela já disse, eu sou o Thompson. Por coincidência, eu sou casado também, inclusive com ela. E temos 2 filhos, né, que também participam ativamente. Nem tanto, mas estão já há 24 anos, 27 anos, meu filho e minha filha, enfronhados no assunto ufológico. Tendo em vista que eles nasceram dentro do assunto ufológico lá na nossa casa. Então, Rafa, como a gente conversou antes em off, nós vamos conversar com você sobre o projeto Sunesis, que é um projeto voltado à evolução do ser humano na Terra, porém com auxílio de civilizações mais avançadas. Então, a nossa ufologia é um tipo de ufologia diferente. A gente usa o termo ufologia para facilitar o entendimento dos telespectadores, das pessoas que nos perguntam na rua, ou até mesmo que a gente comenta, né, sobre os livros que a gente está lendo no momento. Inclusive, falando sobre isso, eu trouxe para você um exemplar do meu livro, tá? Isso é bom. Que conta um bocado das nossas histórias. Olha só que legal. Né? Ele tem... É o primeiro volume, eu tenho uma ideia e material para escrever 10 volumes mais ou menos parecido com esse. Mas só agora que eu consegui tirar do papel e transformar, materializar, né? Tirar do computador e materializar em papel. Muito legal. Esse primeiro volume. Pois bem, quando criança, eu sempre fui nerd, né? Apesar de nem haver o termo nerd na época. Eu tive um problema com asma quando era criança, então eu não gostava e não conseguia jogar bola, correr, brincar de pega, coisas que as crianças da minha época tinham como diversão. O que acontece? Com isto, eu entrei na nerdice, vamos usar esse termo, nem sei se existe,
com leitura. Então, eu lia tudo que caía na minha mão. Desde quadrinhos do Homem de Ferro, Homem-Aranha, Super Aventuras Marvel, Isso é legal. Almanac Abril, né, Tio Patinhas. Tinha uma revista chamada Tex, que era de faroeste, Zagor. Também eu gostava muito de ler Perry Rodin, que era futurâmica espacial, que, se eu não me engano, é russo ou alemão, né, os Sim. autores. Então, esse mundo me fascinava. Mundo de super-herói, de viagens intergalácticas, também de superpoderes, telepatia, tudo isso. Nerd é justamente Né? isso, né? É aquela pessoa que se interessa muito pelo assunto, se aprofunda nele, estuda dúvida. aquele assunto. Né? Não só assuntos da cultura pop, assuntos em geral, né? Ser nerd é ter um conhecimento avançado, talvez de coisas que a população em geral acham supérfluas. Para que eu vou preocupar com isso? Mas o nerd sabe o porquê de estar fazendo aquilo. Então, eu era um garoto de 7, 8 anos que lia livros de 400 páginas. Para quê? Enquanto os meninos estavam jogando bola, brincando de pega, subindo em árvore, andando de patins, né, Glicídia? E, por exemplo, eu li a série dos livros Duna, eu tinha 8 para 10 anos. E Duna hoje é um sucesso só que dos legal. filmes, né? Então, comecei mais ou menos assim a minha parte de nerd e de curiosidade com as coisas dos outros planetas. Do outro lado da cidade estava a Glicídia, que estava curtindo a vida dela como criança. Fala um pouco da sua vida, Glicídia, como criança. Em relação a ser nerd fui também. uma criança normal, muito feliz. Eu tive uma infância maravilhosa, brincava muito, andava muito de patins, de bicicleta. Mas esse mundo nerd, ele não me contaminava. Não, na época ainda não. Eu acho que era normal. Vocês são diferentes, né? Os nerds. Hoje, eu conhecendo o termo, meu filho é nerd. E vocês são muito especiais. Que Pois legal. bem. Aí o que acontece? Então, a partir dessa introdução sobre a minha primeira infância, houve um momento na minha vida que foi um momento interessantíssimo. Eu estive indo à farmácia, que era ali na rua Melo Viana, lá embaixo, onde hoje tem um viaduto. Sim, sim. O viaduto ainda estava em obras. Então, ele estava para passar por cima. A linha não tinha ainda aquele buraco característico do viaduto. Aí eu estava indo na farmácia fazer uma compra e olhei para o céu. E vi um tubo preto gigantesco. Gigantesco. Isso foi quando? Eu devia ser em 1978. Eu tinha uns 8 anos, 7 para 8. Então, era um tubo preto muito grande, estacionado no céu. Então, eu olhei, apontei, mostrei para adultos que estavam passando, mas o pessoal, né? Não levou a sério, né? É a famosa desculpa. Isso é um balão. Isso é um balão. Mas não tem balão daquele tamanho. E parado no formato de tubo, né? Que hoje se fala... Parecido com o Zeppelin. Charuto, né? Gostei. O folclore parecia também com o Zeppelin. Mas aí, como eu não era tão ligado na parte ufológica, eu simplesmente segui meu caminho e fui comprar o que eu precisava comprar na farmácia. Passado algum tempo, eu continuava com essas leituras, né? Sempre gostei desse assunto nerd. E aí chegou na nossa mão, né? Star Wars, Star Trek, do famoso e saudoso Leonard Nimoy, né? O nosso querido Dr. Spock, Sr. Spock. Aí eu entrei mais ainda na cultura pop, na cultura nerd, por força da ficção científica. Um belo dia, passei no vestibular, coisa que eu achava que eu não ia passar, porque, apesar de ser nerd, eu não tinha necessidade, naquele momento de vida, de ter uma profissão regulamentada, porque meu pai tinha lojas comerciais e todo filho mais velho dos pais daquela época que tinha comércio, tinha a sina de continuar no comércio dos pais. Mas, ainda assim, eu fiz o vestibular do curso de administração de empresas. Posteriormente, depois, eu fiz para contabilidade, hoje eu atuo na contabilidade. Lá, chegando na Unimontes, conheci Glicídia, nos apaixonamos, nos casamos, e estamos já há 30 anos juntos, comemoramos bodas de pérola, inclusive, agora. Parabéns. E 36 somando namoro e noivado. Ótimo. Então, acabou a história nossa particular em primeiro momento. Então, já casados, nós fomos convidados para uma reunião onde ia ser apresentado para a gente um projeto, um livro e um assunto relativo à vida em outros mundos.
Peraí, uma reunião... Sim. Como assim? Vocês estavam... Na casa de um amigo, ele nos convidou, ó, vai ter uma reunião na nossa casa para falar de assuntos extremamente importantes de outro mundo ligado à ufologia. Vocês já tinham um breve conhecimento sobre isso, ou interesse, ou somente era dessa cultura pop que vocês já tinham? Glicídia, por osmose, absorveu um pouco dos meus gostos, né? Por exemplo, eu nunca cheguei a ser muito fã do Menudo, coisa que ela é. Mas, em contrapartida, ela passou a gostar de Michael Jackson, Madonna. A gente ia muito no cinema quando namorava, que era o programa que tinha na época, né? Era ir cinema, passar no quilanchão para fazer um lanche depois, namorar no portão e ir embora. Era mais ou menos esses os programas dos namorados da nossa época. Mas aí nós fomos por osmose, um gostando do que o outro gostava, né? Eu li muito Poliana, né? Poliana Moça. Ah, maravilhoso esse livro. Maravilhoso esse livro. Ela começou a entender, e é fã do Tony Stark, né? Agora do Tony Stark sim, personalizado nos filmes, né? Então nós fomos nos ajustando. Aí esse nosso amigo nos convidou para a reunião, pois ele já havia comentado comigo, isso está narrado no livro também. Eu estava na casa dele e ele estava com uma discussão amigável com o pai dele, dizendo, mas pai, eu vi, e o pai dele ria, não, isso é bobagem, você está doido e tal. Então ele estava falando sobre os intraterrenos. Só que eu não tinha nem noção do que era intraterrenos. A gente sempre falava de extraterrestre, né? Que era o caso Roosevelt, foi um caso famoso, então o que tinha mais em voga era extraterrestre. Intra era novidade para a gente. Aí ele nos chamou, então fomos eu e o Glicídia nessa reunião, totalmente cruz e muito sedento de conhecimento. Inclusive, havia um senhor lá, chamado Arthur, que ele já era mais experiente, inclusive em assuntos metafísicos, porque ele era espírita. Então, muitas das coisas do nosso projeto tem um pouco de relação nominativa com coisas do espiritismo, como, por exemplo, psicografia, projeção astral. Então, ele deu muitos toques, não foi, Glicídia? Tirou muita dúvida nossa. Alguns termos que são usados no espiritismo, então são usados na ufologia também, mas não tem o mesmo significado, às vezes. As explicações, né? Até porque o espiritismo, só te cortando, o espiritismo ele vai tratar com seres já falecidos, desencarnados. Sim. E os extraterrestres que fazemos contatos, eles são vivos, eles estão no mesmo tempo que a gente. Então, não é nada, são almas. Não é a mesma coisa, então. Não. Eles são vivos. São somente termos que são utilizados. Que a gente pega emprestado, não entre nós, mas que estamos há mais tempo, mas quando falamos com alguém, igual estamos falando com você, com os telespectadores, nós pegamos emprestados certos termos para facilitar o entendimento. Como mensagem telepática, mensagem psicográfica, visualização, aura, mantralização. Então, essas coisas tem. A galera que nos acompanha, elas já estão familiarizadas assim, porque nos filmes, né, nas HQs, já rola muito esses termos. Doutor Estranho mesmo, ele foi tirado do corpo lá pela monja, né? Não sei se é o termo monja, naquele momento que ele não estava ciente de que tudo aquilo era verdade. O Hulk também foi tirado do corpo quando ele foi pegar a joia que estava com ela. Então, eu sou um nerd que estou atualizado. Assim sendo, nós chegamos nessa reunião. Então, nessa reunião, nos foi apresentado o projeto, na época chamava Missão Rama do Brasil, que foi oriunda da Missão Rama do Peru. Então, como começou a Missão Rama? Havia um senhor chamado Carlos Paz, que ele tinha um instituto na década de 50, com os amigos dele, para estudos ufológicos. E o senhor Carlos, ele tinha filhos. Então, os filhos dele, que era a Verônica e o Sisto, os dois mais velhos, assistiam às reuniões do instituto do pai dele. Então, eles tinham a curiosidade, né? Ficavam ali como adolescentes, olhando, participavam, às vezes, de longe das reuniões. E um belo dia, eles tiveram a vontade de tentar fazer um contato com seres extraterrestres, baseado no que eles ouviam na reunião do pai dele. Essa reunião do pai dele, eles tratavam de assuntos metafísicos, sobre yoga, meditação. Então, já tinha um tipo de ufologia diferente desde aquela época, motivada possivelmente pelos fatos ocorridos nas guerras mundiais, né? Que havia, por exemplo, os Foo Fighters,
que seriam caças de fogo ou caças fantasmas. Achei que era a banda. Né? Todo mundo confunde. E quando nós falamos também caças fantasmas, algumas pessoas fazem também uma piada bem-humorada sobre aquele filme, dos caças fantasmas. Só que os caças, nessa conotação, são os aviões de guerra. Então, eram luzes que vinham de encontro aos aviões de guerra da época, da Alemanha, dos Estados Unidos, e simplesmente atravessavam os aviões. Então, cada lado achava que era uma arma secreta do outro lado. Então, foi uma das primeiras aparições públicas massivas desses seres ou dos equipamentos que eles possuem para a humanidade. Tudo bem. Fala aí agora sobre o contato do Carlos, do Sisto e da Verônica. Sim, eles Fizeram a tentativa, né? os dois irmãos reuniram um grupo de amigos e foram para o deserto para tentar fazer uma reunião descompromissada. E lá eles tiveram o primeiro contato. Mas baseado em quê? Primeiro, eles pediram uma comunicação. Verdade. Aí o Sisto teve umas contrações no braço, baseado, como eu já te disse, no termo espírita, algo parecido com a psicografia espírita. E aí o guia, nós chamamos esses terrestres de guias. Eles se manifestaram e disseram, não, estamos aqui, caso vocês queiram, podemos começar uma relação de amizade e com vocês e transmitir conhecimento, essas coisas. A mensagem certinha está no outro livro que eu vou lhe presentear também. Ah, tá. Ah, não, aí eu já ia... Esse outro livro se chama Os Semeadores de Vida e nele, inclusive, tem a reprodução da folha da psicografia que nós estamos falando com você. Está aqui no miolo. Não se encontra mais esse livro novo, então os exemplares que tem é quem tem coleção, a gente consegue às vezes comprar em sebos, então ele não consegue ele mais novo que as edições... Não disponível fácil, não, assim. Ele é bem antigo, mas ainda tem muitos exemplares. Esse mês, se eu não me engano, é 4ª edição, então foram muitos exemplares. Baseado nisso, eles foram lá no deserto, como minha esposa disse, para comprovar a mensagem. Porque eles pediram, como que a gente pode saber se isso não é loucura na nossa cabeça? Não, estejam em tal lugar, tal hora, que nós vamos nos manifestar. Agora, então, eles foram. E alguma pergunta? Sim. Qual seria o interesse desses seres alienígenas na Terra? Ou se algumas vezes que eu já ouvi também que eles estariam ligados diretamente à origem a nossa origem, tudo, ou eles só vêm para nos visitar, são apenas vizinhos nossos? Como é que funciona isso? Pois é. Existem várias formas de analisar o interesse deles conosco. Os do projeto, eles têm o interesse realmente de ajudar a humanidade a sair de tudo de errado que nós estamos cometendo. Ou seja, eles dizem que um dia nós vamos conseguir encontrá-los. Pode demorar 200 anos, 300, 400. O que de errado? Vamos chegar lá. Sim. Por exemplo, o ser humano ele mata o semelhante dele. O ser humano tem bomba nuclear. O ser humano xinga o outro de idiota no trânsito sem motivo aparente. Então, uma das coisas que o nosso projeto, baseado nas instruções deles, prega é o amor incondicional. É o que também algumas religiões, que a gente não pode misturar muito, mas muitas das religiões têm isso. Sim. Amar ao próximo como a si mesmo, né? No Espiritismo fala que todos somos irmãos, etc, etc. Então, eles falam que o ser humano está fora do que deve ser um ser universal. Então, nós não podemos ser uma ameaça ao universo. Porque o que eles querem é que nós consigamos estar unidos a outras raças. Imagina uma ONU, só que interplanetária. Ah, então, no caso... Como seria interessante. Não é só tecnologia, não é só transferência de tecnologia, igual muitas pessoas falam que a NASA faz engenharia reversa em nave que cai. Eu, particularmente, acho que nave não cai. Porque esses caras têm uma tecnologia avançadíssima. O que há de verdade nisso, hein? Então, quanto a essas histórias que a gente ouve da mídia, por exemplo, que o ET de Varginha, que é um dos casos mais famosos aí, pois né? Bem. Caiu em Varginha, ele passou o universo inteiro, cruza tudo e cai em Varginha. Não caiu. Então... Ele não caiu, ele estava lá o tempo todo. Inclusive, Rafa, tem uma reportagem nossa, que está aí com a sua produção, poderia ser até
passada aqui agora, que foi exatamente na época do ET de Varginha. Dá pra Sabe? colocar? Dá pra colocar? Jovens que fazem parte de um grupo que estuda e procura OVNIs e seres extraterrestres se reúnem todo sábado em Montes Claros. Há um ano, estes 5 integrantes reúnem-se para estudar e trocar experiências sobre seres extraterrestres. O objetivo é pesquisar sobre estas criaturas e suas aparições. O grupo pertence a uma organização mundial, criada pelo peruano Carlos Vaz Wells, que coordena o trabalho através de fitas, livros e um guia. Os ufólogos acreditam na existência de diversas raças de seres que estariam habitando os planetas há milhões de anos, antes mesmo do surgimento do ser humano. Eles seriam seres humanoides, dotados de uma grande inteligência. Bom, o nosso objetivo é conscientizar as pessoas que nós estamos sozinhos no universo. E muita pretensão nossa imaginar que estamos sozinhos e desmistificar o fenômeno, né? E a gente deixar também de ter medo, porque temos medo ainda. E nós estamos trabalhando para isso, quebrar nossos paradigmas e acreditar, né? E confirmar. As aparições e contatos foram classificados em graus para efeito de estudo. A luz vista casualmente no céu é um contato de 0 grau. O contato telepático com recebimento de mensagens é o contato de 1º grau. Ver uma nave é um contato de 2º grau. O 3º grau é ver os detalhes desta nave. O 4º grau é ver o ser extraterrestre propriamente dito, é o contato direto. E o 5º grau é a entrada e a viagem na nave espacial. Segundo os ufólogos, o trabalho não é mais divulgado por causa do preconceito das outras pessoas. Muitas pessoas que já viram luzes ou naves preferem esconder o fato, mas que estes seres existem, visitam a Terra e há ainda espécies vivendo aqui. Pelo menos ao que nós estudamos, todos eles têm forma humana, a nível de braço, dois braços, 2 pernas, uma cabeça, desmistificando o que os filmes de ficção científica fazem. Porém, os intraterrestres podem ter formas diferentes, como foi o caso do de Varginha. Nós acreditamos que é um intraterrestre e para sobreviver em profundidades ele deveria ter um corpo adaptado para isso. Mostra aqueles olhos grandes, a pouca estatura e a cor da pele. Olha Ou só. seja, isso foi nossa opinião na década de 90. Então, de lá para cá, muita coisa mudou. Essa questão mesmo que eu falei ali no final sobre a... Peraí, esse rapaz bonito aí era você? Continua assim. Estou mais apurado, igual os vinhos, né? O vinho fica melhor com o passar do tempo. Sim. Então, o que acontece? Essa opinião mesmo do tipo humanoide, realmente, o tipo humanoide, ele é uma coisa padrão, pelo menos nas raças que o projeto... Tem a fisionomia humana? Mas nem tanto. Esse é um exemplo, esse aqui mesmo é um exemplo. Ele é humanoide por ter cabeça, olhos, braços, pernas, mas difere muito da gente, né? Essa é uma representação, mais ou menos, do que... Dá pra mostrar? Essa câmera aqui, essa aqui fica melhor. Isso, aqui. Essa é uma representação de um ser comumente chamado de Grey. Os famosos Greys, que nos filmes de ficção eles fazem as abduções, fazem experiências, né? Ele se assemelha muito ao que está sendo mostrado aqui, então, na figura. Isso, o Grey sim. Agora, as raças que nós temos contato tem mais um tipo humanoide mesmo, apesar de ter uma estrutura física diferente. O Godard, por exemplo, ele é alto, quase 2 metros de altura. Godard é uma outra raça. Não, Não, Godard, nome próprio do- Godard nome é próprio, o nome isso. dele. É o nome dele. Godard, Oxalque, Oxalan. Então, eles são altos, loiros, quase que 2 metros de nórdico. altura. Eles Olha são só. muito bonitos. É mesmo? As mulheres são lindas. A mais famosa delas, digo famosa porque que mais faz contato conosco é a Xanxa. Ela é linda. Loira, quase 2 metros. Mas o sempre contato, porte atlético. o contato que vocês dizem é um contato visual telepático. Conosco, com o nosso grupo. A Verônica, ela teve outros contatos. A Verônica já entrou na nave com o Godard. A Verônica conhece o Godard pessoalmente, conhece o Oxalque pessoalmente. Viajou para outros mundos. Essa capa do livro, inclusive, é o próximo de uma descrição do Godard. Cabelos grandes, loiros. Mas a abdução, ela acontece mesmo? Ela é uma abdução
voluntária? Ou é como nos filmes, eu tô falando mais ou menos com base nos filmes, Com assim, essas- que eles vão lá, pegam uma vaca, por exemplo, levam embora, igual retrata nos filmes, ou como é que é? Voluntária? Tem até uma piadinha, né? Que eles vão pegar ovelhas, agora que já estão cheios de vacas. Já tem muita vaca lá. Não, mas essa equipe que trabalha conosco não faz abdução. Eles chegam até você, eles te convidam a estar no projeto, como fizeram com o Sisto lá atrás e com a Verônica lá atrás, em 1970, e você é conduzido por eles através de um estudo. Você vai estudando para poder entendê-los e eles a nós. Então, é um crescimento conjunto. Eles aprendem com a gente aprende com eles. Então, não tem nada de abdução, de levar à força, nada disso. O Charlie, a Verônica, inclusive, foi convidada a estar com eles e a entrar na nave. E ela aceitou. Legal. E ela viajou e ela foi até lá. Eles são mais antigos que nós. Muito. Sim. Inclusive, tem umas frases que a gente costuma usar quando está explicando para outras pessoas sobre o assunto, que eles falam assim: nós estávamos aqui no planeta quando ele ainda estava esfriando. Olha só. Então, tem muito tempo. Não talvez o Goddard ou o Oxalc, porque eles têm só 4.000 anos de idade. E nosso planeta tem mais do que 4.000 anos. Mas eles também já estavam aqui. Já pensou, Rafa, que coisa interessante saber que um ser que você conversa com ele telepaticamente esteve presente na época que Cristo estava andando pela Terra? Ah, isso Cara, é isso é muito, sabe? É muita coisa, como dizem hoje, da cabeça explodir. Isso é coisa de explodir a cabeça, sabe? Então tem gente que fala assim: ah, vocês são malucos, como a reportagem falou, né? Eles são loucos por disco voador. Mas, sabe, no mundo de hoje, você viu que a tecnologia nossa avançou muito rápido em tão pouco tempo. O primeiro computador que eu trabalhei foi uma máquina de escrever. Era um computador manual totalmente analógico. Né? Nesses 30 anos ou 36 anos que eu conheço Glicídia, estamos casados, noivado e namoro, a tecnologia evoluiu tanto. Ela também, como advogada, trabalhou num computador simples, 386, impressora matricial, que tinha que trocar fitinha. Hoje, no celular, você faz tudo, você tem um computador no bolso. Então, se a nossa tecnologia evoluiu tão rápido, imagina desses caras que estão aí, ó. Mas essa tecnologia nossa, ela evoluiu. Tem alguma interferência deles? Algum conhecimento que eles introduziram? Algumas teorias da conspiração, porém do bem, dizem que alguns desses famosos e inteligentes humanos encarnados podem ser seres extraterrestres que entraram num corpo físico humano, dentro da barriga das suas respectivas mães, é claro, né? E nasceram aqui com missão. Então, vamos supor, essas crianças que com 3 ou 4 anos tocam piano excelente. Ali tem algo mais do que só uma super inteligência natural do ser humano. Tem alguém que vocês desconfiam que seja alguém, Einstein, por exemplo, Glicídia talvez? é muito fã de Tesla, né? Eu sou fã de Tesla. Mas vocês desconfiam ou falam assim, já sabem? É como eu estou dizendo, isso é teoria de conspiração não do tem. bem, né? Entendi. Inclusive tem termos, um dos termos é entreiro e entrante. Mas isso não está muito dentro do nosso projeto. Porque fala que o entreiro é esse extraterrestre que nasce num corpo humano, mas ele tem consciência que ele é um extraterrestre nascido aqui com uma missão. Inclusive, tem uma história que é muito falada no nosso meio, de uma pessoa que estava, uma mulher que estava na autoestrada e viu uma nave pousada. Quando ela viu essa nave pousada, ela teve um ímpeto de ir até lá, e ao chegar lá, os seres fizeram um gesto e pediram para ela entrar. Ela entrou meio ressabiada, só que aí eles disseram: capitã, acorde, estamos precisando da senhora. Aí ela deixou a identidade humana, deu start, né? E assumiu a identidade de uma capitã da raça deles, e eles precisavam dela para programar alguma coisa na nave, que a nave estava em pane. Então ela assumiu a identidade extraterrestre dela, consertou a nave, voltou à identidade terrestre, todo o carro dela foi embora e a nave foi embora. Então tem muitas histórias. Tem histórias que parecem coisa de maluco, e às vezes eu acho que sim, como por exemplo o nosso amigo ET Bilu, né? Todo mundo sabe a história do ET Bilu. Isso aqui é uma charge que foi feita por mim, inclusive. Ele está com roupa de formando, com um diploma na mão e a plaquinha escrito: busque conhecimento.
Que é a frase, né, o jargão do ET Bilu. O que tem de verdade na história do ET Bilu? Eu acho que tem muito Nada. nada. Muito nada. Foi uma invenção de alguém mesmo. Mas você viu que virou um ícone, né? Sim, da cultura sim, pop, inclusive, sim, né? verdade. Você Mas fala... a gente pensa no financeiro, né? Sim. Algum motivo financeiro tinha por trás. Sim. Ele não fez isso por nada, só para passar o tempo. Então, com isso, o projeto foi indo, foi evoluindo. Teve um crash, mais ou menos, em 2007, 2008, que tínhamos mais de 800 pessoas que faziam parte de vários grupos do Brasil. Houve um crash, o que, por um lado, foi bom, porque aqueles curiosos, aquelas pessoas que não queriam mesmo se engajar no que o projeto fala, desmotivaram-se, foram para outras áreas. Aconteceu, inclusive, conosco. Nós passamos a estudar outras áreas também, mas sempre ligado à ufologia não científica, a ufologia mais esotérica, que fala de contato mental, telepatia. Então, nós estudamos muito. Nós fizemos reuniões da gnose, projeciologia do Valdo Vieira. Sim. Também estivemos frequentando os centros espíritas, como eu te falei no começo, né? Tem muita coisa que bate, apesar de, repetindo para você e para os telespectadores, não tem nada a ver com religião, nem com doutrina. Não é uma seita, Não é uma gente. seita. Não é seita, não está ligada em nenhuma religião. Todos Mas que nós estão... estudamos tudo. Todos que estão imbuídos nesse processo são voluntários, não há conotação financeira, ninguém paga mensalidade, não tem contribuição financeira. Quando tem as viagens, cada um vai da sua própria forma, faz rateio de gasolina, de hotel, para que os grupos se encontrem. Inclusive, já temos grupos no Brasil e no mundo. No último mês de maio, começo de junho, tivemos um encontro mundial que havia presença de espanhóis, russos, americanos e nós também do Brasil. Foi muito bom. Legal. Trazendo aqui para a nossa região, aqui para o norte de Minas, Sim. Montes Claros, norte de Minas, o que de experiência vocês já tiveram? Assim, uma experiência que marcou mesmo e que talvez tenha sido a maior que vocês presenciaram, assim. Engraçado. Eu vou introduzir e você já finaliza. Pareceu que seria a maior, mas houveram outras depois que podem se equivaler, mas superar, não. Certo? Já dentro do projeto, nós tínhamos o grupo, e o grupo estava muito alinhado, tinha 15 pessoas na época, e essas 15 pessoas estavam muito enfronhadas, nós tínhamos reuniões semanais, e essa reunião servia para estudar os assuntos, que nós temos um manual chamado Guia de Práticas. Esqueci de citar isso no começo. O Guia de Práticas é uma sequência de estudos lógicos que um é amarrado no outro, talvez o primeiro amarrado com o 20º. Então, é tipo um quebra-cabeça que faz com que nós mudemos nossos paradigmas do cotidiano. Então, nessas reuniões, uma das coisas que nós tínhamos como fato e para arquivo era fazer entrevistas com outras pessoas não ligadas ao projeto, mas que tiveram algum tipo de experiência. Certo é que chegou para a gente a informação que um casal que tinha uma franquia de perfume aqui na cidade, num local ali no centro que antigamente chamava-se Baviera Shopping, nem tem esse nome mais, é um conjuntinho de lojas, eles tinham tido uma experiência muito interessante com 3 naves, sendo que a senhora do casal era telepata e ela conseguia telepatia com esses seres. Fomos fazer essa entrevista para os nossos arquivos. Glicide, inclusive, estava grávida do meu mais velho, Thales, de 7 meses. Lá chegando, na loja... Então, fizemos a reunião com esse casal, fizemos a entrevista, anotamos tudo, foi muito interessante. Eles tinham uma bagagem muito grande, ela muito rica em conteúdo. E eles disseram, olha, tem um lugar que a gente faz avistamentos. Vocês querem ir lá? Aí a gente falou, olha, estamos aqui para isso, né? Para levar conteúdo para o restante do grupo. Vamos lá, conhecer o local. Chegando ao local, ela falou com a gente assim, vocês estão com sorte. Quando nós olhamos, tinha uma nave parada. Mas estacionada. A qual distância de vocês? Ela estava do tamanho de um Fusca. Pela distância dela, você a via do tamanho de um 50, Fusca. 100 metros no máximo. E era parecendo um sanduíche. A hambúrguer, parte era é um igual hambúrguer. isso daqui. Era parecido. isso. Era mais ou menos isso. E nós descemos do carro. Brilhava, fazia alguma coisa. E muitas luzes entravam nela, como se fosse um foguete ao contrário.
absorvendo As luzes estavam entrando. Depois o Thompson vai explicar o que são essas luzes. Muita luz entrando e a gente lá perplexos. Calmos, tranquilos, fascinados e falando assim, puxa vida, tá acontecendo. Eu grávida, com o barrigão enorme do Thales. E eu falei com a moça que estava conosco. Eu falei com ela assim, olha, eu estou com medo de atrapalhar vocês. Porque eu penso que eles poderiam se aproximar, mas pelo meu receio, talvez eles tenham receio de que eu esteja com medo. Aí ela parou um pouquinho e veio com a resposta. Não, eles disseram que você está ótima, você está na plenitude, no melhor momento da sua vida. Fica tranquila que você não está atrapalhando nada. Eu tenho essas palavras comigo até hoje, 27 anos depois. E aí nós conversamos com eles através dela. Ela foi a ponte. Aqui fez a ligação entre... Isso. Engraçado que ela não entendia de ufologia ou de algo parecido com ufologia e ela ficava assim, o que eu pergunto? O que eu pergunto? Então, e ela jogava para cima da gente as perguntas. Só que nós também estávamos meio leigos, porque só tinha 2 anos de grupo, né? Então a gente também estava arranhando, engatinhando. Mas foi interessantíssimo porque quando nós chegamos, a luz estava bem forte, ofuscando. Então, quem estivesse, por exemplo, vou falar onde era, né? É no começo do Sapucaí. Pode falar. Onde hoje é um condomínio. Então, lá tinha passado máquinas para fazer a terraplenagem do terreno para construir o condomínio. Mas eles aparecem... Qualquer pessoa que fala assim, eu quero ir lá Não, foi algo assim, uma coisa que acontece uma vez na vida. Ela já tinha visto. Em outro lugar, a gente foi entrevistar, porque eles estavam numa fazenda, sabe-se lá onde, nós fomos fazer a entrevista. Mas ela falou, tem um local aqui muito bacana, vocês querem ir lá? Então, eu não sei se ela recebeu uma telepatia, falando, vem que nós estamos aqui, não sei se foi casuística, certo é que a luz estava fortíssima. Porém, quando o nosso carro parou, a luz diminuiu de intensidade para nos deixar ver. Então, eles queriam se deixar ver. E nós eles têm faróis. poder de interferência, assim, então? É igual um farol alto e baixo do carro, né? Eles diminuíram as luzes externas. E nós piscamos faróis. Eles respondiam. 2 piscadas na nave. 4 piscadas na nave. Nós interagimos com eles. E o interessante é que essas luzes que ela falou que entravam na nave, hoje é conhecida como, no nosso linguajar, canepas, que são as sondas, seriam os drones deles. Então, essas canepas têm várias utilidades. Fazer pesquisa. Então, parece que enquanto eles estavam ali, as canepas vinham com informações. Mas também serve para confirmação de mensagem. Às vezes, quando a gente pega uma mensagem de um guia, a gente pede uma confirmação. Como é que eu posso saber que essa mensagem não é loucura da minha cabeça? Aí a canepa passa. Ou uma nave passa. Ou, às vezes, um integrante que está em outra cidade fala, agora aqui tá fácil, né? Tem programas de bate-papo no celular. Então, a gente tem os grupos. Sim. Então, o pessoal fala, gente, se alguém pediu alguma confirmação, acabou de passar uma luz aqui no teto da minha casa. Então, às vezes, uma confirmação de uma pessoa que está lá no Acre serve para confirmar uma mensagem que alguém aqui em Minas recebeu. Isso. Então, já tem uma rede interligada, que nós chamamos, inclusive, de rede neural. É um termo usado para mostrar que os grupos, apesar de distantes fisicamente, eles estão interligados por essa rede de telepatia, de contato, de confirmação de mensagens, entre outras coisas. Legal. Então, esse contato visual da nave, eu acho que foi um contato muito significativo para nós dois. Porque não houve medo, como o Glicídia disse. A gente estava tranquilo, ela abriu a porta do carro, ficou sentada lá, e a nave lá. E ela ficava assim, no chão, ó, flutuando. Porque ela não pousa, de verdade. Ela não encosta no chão. Essa aqui tem uns pezinhos aí para ficar mais parecida com os dos desenhos animados. Sim, sim. Mas ela ficava flutuando, tipo num bolsão de ar invisível. Inclusive, me cita um filme que chega mais próximo da realidade. Quais filmes que possam... O filme que chega próximo da realidade é um que não filme... seja Independence Day. Não. Que eles vão chegar... É um filme que, inclusive, está no meu canal do YouTube, chamado El Chendra, que é um filme baseado no nosso projeto. Sim. Existe o filme. E Chendra, explicando o termo, Sim. é um portal interdimensional. Você atravessa e chega no endereço que você tem que ir. Ele não erra. Então, a ficção do Stargate existe. Justamente. Só Stargate que não é o daquela princípio forma, daquele negócio de metal que trava o endereço e sai aquela explosão parecendo uma água. Ali é da ficção. É uma névoa, na verdade. O Chendra é como se ele fosse um portal de luz. Ele tem 4 tipos e o mais potente, o que faz realmente a transmissão de matéria,
Ele é um portal de luz, é um portal certinho, cara. Você atravessa e cai onde, sabe-se lá onde, né? Onde eles quiserem que você esteja. Tem um filme bem antigo, me fugiu agora, eu tava pensando nele, me fugiu agora o nome. Guerra dos Mundos. Do que os extraterrestres, eles são seres de luz e eles usam como se fosse Cocoon. Cocoon. Isso mesmo. Muito bom. Ali tem algo também de... Porque eles sempre usam alguma tem, base, né? né? Com ufólogos também, para poder produzir, né? Sim, eles não vão cruz, né? Quando vão fazer um filme, eles não vão cruz. Mas Hollywood, ele quer mostrar o medo. Ele quer passar essa sensação de medo. Mas existem os aliens que são bons e os maus também, que têm interesse de invadir realmente a Terra? Ou vocês têm essa informação ou não? Pode responder. Para poder tranquilizar a gente aí. Pois é. Eu vou dar uma opinião pessoal que talvez minha esposa compartilhe. Eu penso que época de abdução, de experiência, já passou. Então, dizem as más línguas que existia um contrato entre os Estados Unidos e essas raças em troca de tecnologia, e os Estados Unidos iam fazer vista grossa nas abduções. Então, vocês podem abduzir os fazendeiros, o pessoal que não tem serventia nenhuma, os invisíveis da sociedade, né? Pode abduzir, nós não vamos interferir, faz a experiência que quiser, mas nós queremos tecnologia em troca. Mas isso eu não confirmo, eu não posso garantir para você, porque se é realmente algo secreto... Como é que vaza? Como é que vaza? Então, se vazou, pode ser teoria da conspiração. Mas o que a gente pode pensar e explicar para vocês. Minha opinião particular. Eu penso que... Vamos pegar um exemplo. Você pega um notebook ou um celular seu... tira a bateria dele, entrega numa aldeia, aqui na Terra mesmo, que nunca teve contato com tecnologia nenhuma, nem com ser humano moderno. Fala com eles assim, faz um aí com engenharia reversa. Impossível. Então, da mesma forma, eu penso que não tem nave caída em Roswell, não tem nave na Rússia, que o pessoal... Área 51. Eu acho que a Área 51 é tecnologia nossa mesmo, no meu ponto de vista. Você acha que não tem nada de secreto que eles estão guardando Porque, assim, lá? não dá... Se o indígena lá daquela aldeia que nunca fez nada, não sabe fazer uma solda, não sabe um algoritmo, como é que ele vai fazer uma engenharia reversa num celular e fazer um? Da mesma forma, eu penso... Minha opinião pessoal, volto a repetir, que o ser humano da Terra não tem capacidade de fazer engenharia reversa numa nave interplanetária. A não ser que eles deem as instruções, né? Aí já seria uma coisa de cooperação mesmo, como essa teoria da conspiração, falada por mim no começo, pode ter 1% de ser verdade. Mas eu acho pouco provável. Então, ET do mal, como o Glicídia disse, é coisa de Hollywood. No nosso ponto de vista hoje, 30 e tantos anos depois daquela reportagem. Porque é o seguinte... Imagina, Rafa, uma civilização tão altamente desenvolvida, você acha que ela precisa vir aqui, pegar DNA humano para poder misturar com o deles, porque eles não conseguem mais se reproduzir? Né? Ah, não, vamos na Terra buscar água. Não, esses caras podem fazer água, se eles quiserem. Eles têm todo... Né? Pega a matéria escura lá do universo e faz água, faz ouro. O que extraterrestre quer com ouro? Tem um filme chamado... até que o John Travolta é um extraterrestre, que eles querem ouro. Ele pega os humanos mais com cara de neandertais para poder arrumar ouro para eles levarem. Então, é muita loucura para vender ingresso, né? Também a gente, como nerd, gosta de sempre ver o bem vencendo o mal, né? Então, ter mal no filme é legal para ser vencido, igual o Independence Day que você citou, e tantos outros, né? Guerra dos Mundos... com Tom Cruise, que foi um filme bacana também. É porque nós, como raça humana, temos muito medo assim, do desconhecido, né? Isso. E às vezes a gente cria um monstro que nem existe. Agora, um detalhe crucial é que os governos realmente sabem. Inclusive, teve um pedido dos ufólogos, né? Do Claudei Corvo, do Gevaé, da revista UFO, para liberação de documentação pela Força Aérea Brasileira. Houve uma liberação parcial desses documentos. Mas os governos sabem. Por que, então, que eles não falam? Não, realmente tem. Porque eles não querem perder o domínio que tem sobre a população. Então, como é que a população pode acreditar no governo que não tem como parar um invasor a qualquer momento? Cadê a proteção que aquele governo pode dar para a sua população? Então, eles sempre negam.
Agora que está abrindo um pouco, entregando documentação. Houve um projeto antigo chamado Projeto Blue Book, que é um projeto antigo que falava já de avistamentos. Teve também a Operação Prato, que foi brasileira, né? Os generais, inclusive um deles falecido, escreveu livros sobre isso, ele contou muito, tem entrevistas com ele. Mas, no meu ponto de vista particular, ET mal não existe. Pode existir um ET curioso, que está fora da Confederação de Mundos. Tem esse detalhe também. A Confederação de Mundos, ela não visa esse tipo de trabalho de abdução, de pesquisa forçada. A Confederação dos Mundos quer que a Terra faça parte. É como se fosse uma ONU interplanetária que quer que o nosso planeta, que é um paraíso, o pessoal costuma falar, a Terra é um pequeno pontinho azul no universo. Gente, é um pequeno pontinho azul se comparado com os mega planetas e estrelas que os telescópios nossos já conseguiram achar. Mas ainda assim é um paraíso. E o que falta para eles poderem abrir e fazer um contato mais amplo com a gente? O que está faltando para a gente ter, assim, abrir essa tecnologia toda, esse conhecimento todo? Confiança. O ser humano não inspira confiança para eles. Eles se sentem ameaçados da gente atacar de alguma forma? Porque, como eu te disse, nossa tecnologia não tem como sobrepujar a deles. Se eles quiserem, vamos usar um termo botão. Com um botão, eles podem desarmar as ogivas nucleares todas, acabar com os nossos satélites, acabar com a tecnologia de internet. Hoje, se a raça humana ficar sem os satélites de internet, sem GPS, acabou. Para tudo. Transação bancária, né? tudo. É um caos. E esse caos também pode acontecer se descer uma nave ali na Praça do Carlos e o pessoal sai de lá, viemos em paz. Imagina a confusão que não vai ser ali. Eles vão ser detonados. Né? Vai chamar a polícia, a gente vai jogar pedra. Então, por que o nosso projeto é diferente? Porque o projeto que nós fazemos parte, ele não visa tecnologia, troca de informação e tecnologia. Visa o quê? Um contato íntimo com esses seres. Da forma que eles consigam nos fazer mudar os nossos paradigmas, nossos preconceitos. E a aproximação deles é paulatinamente baseada na evolução do ser humano. Então, há integrantes, como o Glicídia citou, os criadores mesmo, a Verônica e o irmão dela, o Sisto, que estiveram em contato, igual nós estamos conversando aqui. Tem uma passagem no livro mesmo, Semeadores de Vida, que ele, quando a nave desce e abre a porta, e um dos seres faz assim, pode entrar, a Verônica chega na lateral da porta e pega para ver se é de verdade. Igual para exemplificar como se fosse no MIB, Homens de Preto. Só que sem a parte da alfândega, né? Não, sim, aquela história toda sim, fantasiosa. Sim. Então a Verônica bate a mão assim no umbral da porta da nave e o Godard olha para ela assim com aquele olhar de irmão mais velho. Não é verdade, pode entrar. Aí que eles entraram lá dentro, teve uma reunião importante. Como funciona essa comunicação? Pois bem, a própria Verônica, ela fala que eles têm uma língua, inclusive tem uma entrevista no Jô Soares, que eles têm uma língua que é dificílima da gente entender, que eles falam muito rápido e as palavras no idioma deles. Porém, eles usam a telepatia. E a telepatia deles é uma coisa tão forte que eles não precisam saber inglês, português, chinês. Eles mandam... Um tradutor eles mandam na sua cabeça uma ideia. E essa ideia você traduz baseado no seu vocabulário. Aconteceu comigo mesmo uma época, está narrado no meu livro, que eles marcaram um encontro comigo num local onde tinha árvores frondosas. Talvez no seu vocabulário poderia falar mangueiras carregadas. No de Glicídia, árvores grandes. Eles falam de acordo com cada pessoa. Eles mandam a ideia, eles mandam um pacote de informações. Não é de acordo com cada pessoa, o seu cérebro é que decodifica. Então, se eles mandam no idioma deles, eu nunca vou saber como Mas a qualquer momento que você quiser, ou, por exemplo, se você quiser começar a conversar agora, chamar eles, ou só eu tenho que esperar eles chamarem? 99% a iniciativa é de lá para cá. Porque eu... Glicídia, Thales e os outros componentes do projeto, nós não temos dons telepáticos. Então é como se a chamada fosse iniciada lá, eles que têm o celular com crédito. O nosso está sem crédito, a gente recebe a chamada e consegue responder porque eles chamaram.
Mas no momento da comunicação, a gente sente fenômenos físicos na gente. E basicamente essas comunicações acontecem em momentos especiais. Sim, depois de não é... uma meditação, ao final ou ao início de uma reunião. Então nós temos aquele compromisso com eles de nos reunir no nosso caso, todo domingo às 7 horas da noite, às 19 horas. Então, às 19 horas, nós temos um canal já aberto com eles. Se tiver que vir alguma mensagem... Tem que estar num lugar específico, em algum lugar? Não, nas reuniões, nós temos um coordenador que fica na coordenação por 4 reuniões. Ou um mês. Por 4 reuniões. E, normalmente, a reunião é na casa desse coordenador. Sentamos a uma mesa, como estamos aqui, e vamos estudar o guia de práticas. O guia de práticas, ele vai falar de conceitos, o que é amor, o que é Deus, o que é sabedoria, o que é egoísmo, para a gente entender e falar a mesma língua. Então, a gente entendendo a mesma coisa que eles, fica mais fácil de decodificar. Exatamente essa telepatia. Então, se eles falam comigo, ou com Glicídia, ou com você, pois bem, Glicídia, então a verdade parcial desta história é isso e aquilo. Então, nós já estudamos o que é verdade parcial dentro dos nossos estudos, não dentro de um dicionário. Então, não é bem o conceito do dicionário, é um conceito que o nosso grupo apurou em reuniões. Então, se eles mandam a mensagem, a verdade parcial do grupo de Montes Claros é que isso... Aí a gente começa a entender a mensagem por força disso. Tem algo que eles têm influência direta para o nosso convívio. Assim, olha, eles que introduziram, por exemplo, vou dar um exemplo, que a galera que assiste a gente acompanha muitos filmes e tal. Aquele filme dos Eternos, não sei se vocês assistiram. Sim, como não? Angelina Jolie tá lá, né? E eles vieram também e começaram a introdução da raça humana, ensinaram eles a plantar, e a construir, a fazer as ferramentas, e a fazer tudo. Tem alguma coisa que o extraterrestre ele tenha ensinado pra gente, que a gente coloca em prática hoje? É falado sobre uma raça chamada Anunnaki. Então, que os Anunnakis vieram no passado da Terra, quando éramos, eles falam assim, proto-homens. Não eram nem... Vou usar um termo chulo, tá? Não eram nem macacos, nem homens. Apesar de saber que o homem não derivou do macaco. São braços diferentes da mesma árvore. Então, que eles pegaram esses proto-homens, injetaram o DNA deles em alguns desses hominídeos para poder apurar a raça com o intuito de usá-los como força de trabalho. Mas também são coisas faladas em leituras de livros antigos que nós, hoje, no século XXI, não conseguimos comprovar. Mas certo é que eles têm certa responsabilidade conosco, sim. Inclusive, algumas das vezes que a gente estuda sobre esses conceitos, é falado em reuniões, já foi assunto para debate bem acalorado, inclusive, que eles têm um karma conosco. Então, talvez essa forma de contato está sendo feita agora, mais próximo, com ensinamentos, é um tipo de resgate desse karma. É como se você tivesse um filho, colocasse ele no mundo e sumisse no mapa. Aí depois te dá dor de consciência, não, vou voltar e meu filho está precisando de mim. Algo assim. Mas isso tem muito embate com religiões, né? Então a gente não costuma muito entrar no mérito da questão, porque nós ainda estamos aprendendo. E o que a gente sabe é esse olhar de irmão mais velho que eles têm conosco. Eles cuidam da gente como irmãozinhos mesmo, que eu acho que eles devem olhar para a gente e falar, coitadinhos. Eles têm tudo para progredir e ficam com a cabeça enfiada na lama. O mundo deles se assemelha ao nosso? Eles já abriram essa... Sim, nessa viagem que a Verônica fez, ela traz detalhes da comunidade deles, de como eles vivem. É que as casas e prédios são muito bonitos, de uma arquitetura futurista mesmo, mas nada igual os Jetsons que você vê na vizinha e robôs, não. Então, que eles não têm carros, eles andam a pé, uma simplicidade assim, talvez até budista, né? As roupas são iguais, então ela cita que não tem dinheiro envolvido. Se você precisa de um macacão, você vai até o local que tem os macacões e pega um. Então, não tem ganância, vou pegar 20 macacões e vender, não tem isso. Então, tem administradores, porque ele precisa de alguém para tomar as decisões, são eleitos, mas não tem salário milionário igual os nossos políticos. Sim. Então,
e que o Não, planeta... é uma coisa boa. Né? Mas tem políticos lá, tem política lá também? Como é que... Política no sentido que a gente entende, não. De organização. Pô, Então já- tem um Administração. conselho, eles são né? muito mais avançados que a gente. Tem tá? alguém que representa a comunidade, vamos falar assim, né? Uma comunidade. Então, eles, inclusive, numa dessas viagens, está citado aí no livro Semeadores de Vida, fala? Ok. A Verônica vê um busto numa praça Sim. e pergunta para o Godard, que é o guia particular, vamos chamar de particular, né? Que ela tem mais contato, e pergunta se aquele busto que ela está vendo é realmente quem ela pensava que era. E E quem ele é? confirma que era. Jesus Cristo. Então, eles Olha tinham um isso. busto de Jesus numa praça. Então, eles têm todo o conceito de Jesus, de Deus. Sim, eles também, nos mesma viram coisa. nascer. Eles viram o planeta Terra nascer. Como eu disse, né? Eles têm 4.000 anos de idade. Então, quando Jesus caminhava aqui, eles já estavam por aqui. Só que não se mostravam. Algumas pessoas falam que a estrela de Belém era uma nave que guiou os reis magos. Então, tem tanta coisa nesse mundo, cara. Quem são os filmes de ficção? São fichinha baseado nesse mundo que a gente entrou há 30 e tantos Tem anos uma atrás. entrevista muito interessante do Chico Xavier, que é uma pessoa, né, ímpar. Ele fala muito sobre a vida extraterrestre. Ele fala que é impossível só a Terra ser povoada. E ele fala de experiências, ele fala de muita coisa com muita convicção, com muita propriedade. A própria Bíblia tem uma frase que fala: na casa do meu pai há muitas moradas. Aí algumas pessoas falam: as moradas são o céu, o inferno, o purgatório. Não, são os planetas habitados. É impossível imaginar que no universo infinito, que hoje você tem mapeado apenas menos de 5% pelos telescópios espaciais que nós possuímos, achar que Deus foi tão, desculpe aí, pessoal, tão preguiçoso em fazer um único planeta habitado. Não, ele queria se É experimentar porque mais. o conceito de vida que nós temos aqui é... Darwinismo, né? Justamente. É do Darwin. É que nós acreditamos que a nossa base, que é do carbono, ela não é a nossa base, que só existimos nós, que seria impossível da gente sobreviver, por exemplo, em Marte, em Saturno. Mas o que pode é verdade. existir. É verdade, né? Fisicamente Mas falando. tem outras formas de vida que não dependem justamente, tecnicamente, de nós, que somos, né, seres humanos, eles podem ter uma outra fisiologia que pode sobreviver, Sim, né? para você ter uma ideia, os guias extraterrestres que nós fazemos contato, eles são vivos, encarnados e estão no nosso mesmo tempo e espaço. Então não é multiverso, não é ser dimensional, ser de luz, é ser que respira metano. Então, se eles podem estar aqui, pisar no chão de uma saída a campo, num parque, num mato, numa fazenda, e se apresentar para a gente, nós também podemos estar presentes no planeta deles, sem máscara, sem roupa especial, porque um dos objetivos da Confederação é exatamente colocar seres que parecem mais conosco para esse primeiro contato, para evitar o pânico. Então, por exemplo, um Grey, ele é um cara extremamente inteligente, pode ser amável, mas ele não é bom de relação humana. Então ele chega, vamos supor que você precisa de um auxílio qualquer no seu corpo físico. E um cientista Grey fala assim: não, eu vou lá ajudar o Rafa. Ele vai e materializa dentro do seu quarto, uma hipótese, tá? Sim, sim. Com uma roupa de, sei lá, um macacão, vai lá em você, você tá com tal coisa no seu coração. Vai lá e coloca as mãos, igual o pessoal do Reiki, joga uma energia de cura no seu coração, vira as costas e vai embora. Agora, você poderia ficar extremamente assustado e rejeitar a presença dele, ele ia voltar e não ia fazer aquela cura que você precisou. Falando de cura e falando de Grey, num exemplo hipotético, tá? Mas vamos supor que apareça um cara de 2,5 metros, que não é tão extraordinário atualmente. Tem jogadores de basquete que tem 2,30, 2,40. Você vai ficar, pô, que cara alto, você vai ficar um pouco alarmado por ser um cara muito alto. Mas ele vai ter uma roupa diferenciada, materializou-se supostamente, no meu exemplo, dentro do seu quarto. Você não vai se assustar tanto quanto um carinha de 1,10 m, 1,50 m, com um olhão grandão igual esse aqui. Que é o caso desses. A Né? estatura dele é bem baixa, bem diferente dos outros que a gente faz contato, que são bem maiores. Eles têm a mesma base com respeito à família, essas coisas assim, reprodução, a mesma que a nossa? Não, é tudo igual. Eles comem, bebem, respiram, têm filhos da forma antiga. Porém,
eles têm uma engenharia genética que eles já modificaram ao longo do tempo o seu corpo físico, tanto é que eles têm uma longevidade muito maior do que a nossa. O ser humano médio vive em torno de 80, 90. Há relatos de 4 mil anos de idade, como eu falei no começo. Mas volto a repetir para você e para os telespectadores. Essas informações que nós temos são repassadas por estudos de outros grupos, pela Verônica, que dá palestras. Então, esse tipo de conhecimento a gente absorve por ter recebido deles. Eu ainda não tive capacidade, gostaria muito de ter, de encontrar com um cara de 3 metros, ele sentar lá na sala de casa e tomar um café e me contar a história dele. Né? Mas é isso, com humor ou não, é isso que a gente tenta fazer no projeto. Isso é muito bom. Né? Aproximar deles. E hoje o projeto aqui em Montes Claros conta com quantas pessoas no grupo? Aproximadamente uma dúzia, talvez. São 3 grupos. Isso, são dividido 3 em 3 grupos. E nós temos níveis de avanço dos grupos. Por isso que os grupos não podem se mistar. Porque cada um está numa fase dentro daquele guia de práticas. Tem uma graduação até chegar. Exato. É uma graduação de estudos, exatamente. A não fase dar spoiler. de estudo. Então, quem está começando agora é um grupo novo, não vai misturar com outro grupo, porque o outro grupo já está mais adiantado nos estudos. Thales está em qual nível aí? Thales está no começo, né? Está começando. Sim, porque Thales participou conosco do grupo 0. À medida que eles foram crescendo, nossos filhos participaram desde crianças. Foram as primeiras crianças do projeto no Brasil. Eles participaram conosco. Depois eles afastaram. Escola, né? Vestibular e não sei o quê. E foram crescendo, afastaram. Então, para voltar, os coordenadores acharam melhor que eles recomeçassem. Porque de lá para cá, muita coisa mudou. Os conceitos mesmo que Thales trabalhou com seus 8, 9 anos, hoje ele tem outra cabeça, outra bagagem. Então, ele vai entender de forma diferente as mesmas coisas que ele estudou antes. Então, eles estão recomeçando. Hoje... E nós já estamos bem mais adiantados. Sim, com certeza. Mas ainda também não estamos tão adiantados. Nós estamos no algo classificado como 2º nível e é dito que são 7 níveis. Mas aqui para a região, a referência, quem quiser ter um contato, saber conhecer, procura... Em teoria, nós temos uma nomenclatura, né? Dentro dela tem a nomenclatura facilitador. Facilitador é a mesma coisa de um instrutor. Então, eu não alcancei esse nível ainda de facilitador, mas nós temos um facilitador em Montes Claros, na verdade são 2, que eles respondem pela coordenação geral. Então, eles fazem parte do grupo de conselheiros e coordenação geral e moram em Montes Claros. Então, o que eu poderia fazer é uma ponte das pessoas interessadas para estar falando com os facilitadores para agendar uma conversa para uma suposta e possível abertura de um novo grupo, como foi o caso do grupo 2, que é o que Thales faz parte hoje, nosso filho. Então, houve uma palestra de abertura, as pessoas foram convidadas, não tiveram que pagar nada por isso. Foi explicado muitas das coisas que eu falei com vocês aqui. Foi apresentado o livro Semeadores de Vida, a proposta. E hoje, quem quis abrir o grupo, reúne-se também nesse grupo mais novo. Nós mesmos já fizemos o guia de prática praticamente 3 vezes, porque os grupos acabavam e nós 2 perseverávamos, abríamos outro, começava lá do 0 de novo. Porque entravam pessoas cruas. E a gente tinha que começar para subir junto com elas. Agora, isso sabe, nos atrasou Rafa, no caminho. As experiências são maravilhosas, cara. Não que seja o objetivo, mas é como se fosse uma confirmação e um prêmio. Vamos usar a palavra prêmio pela nossa dedicação aos estudos. Então é interessante demais. Teve uma época mesmo que uma pessoa querida nossa foi fazer uma cirurgia às 4 da manhã, às 5 da manhã. 4 da manhã a gente levantou para estar com essa pessoa, levá-la. Eu cheguei no meu quintal e olhei para o céu e falei assim, vai dar tudo certo, não vai? Aí eles simplesmente mandaram uma dessas sondas, uma canepa dessa, fez assim. Eu entendi aquilo como um sim. Então eles estão orbitando a nossa... Não, é sempre. Porque não compensa eles ficarem indo e vindo no planeta deles, que é tão distante. Então, eles estão no nosso sistema solar. A gente já não faz uma casa aqui mesmo, pois uma base aqui. A vontade já é essa. Fica por aqui, porque né? a gente dificulta. A vontade é essa, mas o IPTU é caro. Né? Gente, vocês são maravilhosos. Mas vocês vão ter que me contar uma outra história. Vocês têm que me prometer. Sim. Prometer mesmo. Que vão voltar aqui para contar mais, certeza. Porque eu adorei conhecer vocês. Porque além daquele avistamento que eu contei da minha gravidez, nós tivemos vários outros, viu?
Teve Muitos. outros avistamentos. Teve um encontro agora, uma saída a campo, a gente chama assim, em setembro do ano passado, nós tivemos 15 naves. Aqui na Serra de Itacambira. 15, E em um tá- único dia. Então, Marcado, a gente tem muita história. hora marcada, psicografia, comunicação. Sensacional. E quem tiver mais vontade de saber algo sobre o projeto, é só entrar no site oficial. Ah, sim, é isso Tá? que eu quero falar. Então, para essa Sim. câmera Lente da Verdade, quem quiser saber mais, como é que é? É o www.sunesesbrasil.com.br. Você vai deixar no comentário fixado esses Sim, links, tudo bonitinho, né? Então lá tem a proposta, tem contando mais especificamente essa história que a gente resumiu aqui. Tem também Fale Conosco, né? Para a pessoa mandar a sua vontade de estar presente num grupo. E vai cair exatamente na coordenação mundial, porque agora nós somos mundialmente conhecidos. Como eu disse no começo, a gente conversou em off, que esse último encontro teve pessoas da Rússia, da Espanha, dos Estados Unidos. Estávamos todos lá irmanados nas atividades de campo. Ah, que legal. Tá bom? Legal. Então, agradeço vocês pela presença. Que é isso, Imagina, foi um gente, Vocês prazer. são incríveis e Que isso. é isso aí, galera. Nós somos um reflexo da atividade nerd desde a infância, né? E também com a influência do nosso filho e nossa filha, que são da cultura pop mais Sim. novos, né, do que nós. A gente está sempre atualizado, graças a Deus. E como diria o ET Bilu, não esqueçam, gente, busquem conhecimento. Melhor Não tem conselho. coisa melhor, não, do que conhecimento. Galera, então nós vamos ficando por aqui com esse episódio que foi incrível, sensacional, maravilhoso, de outro mundo. E para você ficar por dentro de tudo que acontece, mais uma vez, falando para vocês, tudo que acontece na cultura pop, em Montes Claros, no norte de Minas, em Minas Gerais, no Brasil, no mundo e fora dele. Como que faz? Se inscreva no nosso canal, isso mesmo. E pega esse vídeo e manda para aquele seu amigo que se amarra no assunto ufólogo. Isso mesmo. Manda para ele, manda no seu grupo de WhatsApp, manda para os seus chegados aí. E porque tem muito papo para a gente poder bater aqui ainda. Então se inscreva no nosso canal. Vai nesse sininho que está aí do lado, clica nele para você receber as notificações de tudo que acontece. E você também pode nos acompanhar nas nossas redes sociais. É o Instagram Sala Nerd ou no meu Instagram, Rafa Santos Sala Nerd. Para todos vocês, deixa eu ver se eu sei fazer aqui. Vida longa e próspera. Tchau, tchau.